Tudo bem? Vamos lá, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como eu tenho me sentido, né? Eu subi alguns vídeos aqui no YouTube falando da minha ansiedade, né? Eu sofri muito de síndrome do pânico, né? Eu tenho ataques noturnos enquanto eu durmo. E hoje eu já tô me sentindo bem melhor, né? Com tratamento, eu faço um tratamento de 12 miligramas do estalopram. Já falei um pouquinho sobre ele, como que eu me senti. E só que faz um tempinho já que eu não gravo, a minha ideia era ter gravado com um pouquinho mais de frequência para um acompanhamento meu mesmo, porque é assim, quando a gente tá bem, a gente toca a vida, né, e esquece que um dia a gente já ficou mal e a gente deixa de tomar alguns cuidados. E depois, quando eu, pelo menos assim, quando eu tô doente, eu tô tendo as crises, eu pensei assim, nossa, eu poderia fazer qualquer coisa para não estar sentindo isso. Eu deixaria de comer, eu deixaria de... Enfim, eu faria qualquer coisa, tomaria qualquer medicamento, né, que eu soubesse que não fosse me fazer mal se eu tivesse minha vida normal de volta, né. Mas enfim, falando um pouquinho do que eu tenho feito, né. No último vídeo que eu gravei foi, eu acho que na pandemia, no começo da pandemia ali, eu lembro que eu gravei ainda no meu trabalho. E eu saí do meu trabalho, né? Eu fui demitida, fiquei um tempo em casa. E era pra eu ter parado de tomar o medicamento nesse período, o estalopram, né? Que era o único medicamento que eu tomei, que eu sempre tomei. E o médico falou que não, apesar de eu estar se sentindo bem, porque era um momento muito instável. Muita mudança tinha acontecido na minha vida, né? Meu marido também, ele foi demitido, a gente começou a passar muito tempo em casa e a gente acabou se estressando um pouco com isso, né? Eu acho que todo mundo teve que se adaptar a essa nova condição. E para quem já tem uma predisposição de ser ansioso, né? Às vezes a falta do medicamento deixa a gente muito irritável. Então ele falou para eu não parar. Aí o que aconteceu? Eu fui tocando a vida, arrumei outro emprego até final do ano de 2020, né? Eu comecei o tratamento exatamente com 10 miligramas, acho que em janeiro de 2019. E ali em meados de 2020 que era para eu ter parado. Aí eu fui com o medicamento, quando chegou o final do ano, eu pensei em parar, né? Eu não conversei com o meu médico, tava terminando uma caixa de remédio, eu pensei assim, vou terminar essa caixa e não vou tomar mais, né? Porque eu tava realmente me sentindo muito bem. Só que o que aconteceu? Eu sempre fico ansiosa no mês de dezembro e janeiro. Todas as minhas crises, assim, os momentos mais graves que eu tive foi nesse período. Eu acredito que seja uma sobrecarga do ano e que no meu subconsciente ou emocionalmente eu não percebo isso, mas essa mudança de ano sempre me causa ansiedade. Porque eu sempre sou uma pessoa com muitos objetivos, com metas, e quando eu tenho um ano ruim, tipo o ano passado, isso me deixa assim pensando em muita coisa no mês de dezembro, né? Aí tem a questão que tu tá cansado, que tu quer visitar a família, aí tem Natal, Ano Novo, tudo isso me gera um pouquinho de desgaste emocional, assim, né? Mas enfim, eu pensei, vou tomar 5 miligramas aí por um tempo, né? Vou diminuir aos poucos, eu acho que eu tomei por umas 2 semanas ou mais. Acredito que deve ter dado quase um mês. E daí vou parar. E foi isso que eu fiz no finalzinho de mês de novembro do ano passado e início do mês de dezembro. Aí quando começou o início de dezembro, já tinha dado umas 2, 3 semanas, eu comecei a ficar mal. Eu sentia muita tontura, assim, uma tontura mesmo, dor de cabeça, e no período da tarde, que geralmente a mudança do dia para noite, exatamente nesse horário, o horário que começou a me dar crise. Então, o horário que eu tava no trabalho e eu tive que ir embora do meu trabalho umas 2 vezes por estar me sentindo mal, e eu não queria que as pessoas, né, percebessem isso. Esse é o meu maior problema. Eu não quero que as pessoas percebam que eu tô passando mal. E que depois vem perguntar e ficar preocupado, né? E tem tudo aquilo que você tem que dar explicação, e isso eu não acho muito legal, não gosto muito, né? Eu gosto de conversar com pessoas que passam por algo parecido, né? Mas não no momento de trabalho, no momento que você tem que falar de outras coisas, né? Então, eu voltei a falar com o meu médico, ele falou assim, não, vamos continuar. Só que daí tu continua com 5 miligramas porque eu já tava bem, né, com 5 miligramas. Não tinha acontecido nada até então eu cortar o medicamento completamente. Ele falou assim, esses sintomas que tu sentiu de tontura, dor de cabeça, pode acontecer em uma semana, mas no meu caso já tinha 2, já tava indo pra terceira semana.
E como eu ia pra casa da minha mãe, eu queria descansar nas férias, eu não queria estar com a minha família e estar passando mal, né? Então eu voltei a tomar os 5 miligramas desse medicamento. E eu tomei até início de mês de maio agora, esses 5 miligramas. E eu quero parar com o medicamento. Eu tô me sentindo muito bem agora, né? Apesar de todos os problemas, as mudanças que acontecem na nossa vida, eu sei que qualquer mudança na minha vida, conflitos de relacionamento me geram ansiedade. Até ataques noturnos é uma coisa assim que eu não sei lidar muito bem. Trabalhei um pouco na terapia, mas eu acredito que é muito uma questão de personalidade também, né? Eu já melhorei bastante, assim, eu tive que me fazer muitas autoafirmações, assim, dizendo que tudo ia ficar bem, que uma hora ia passar, de perdoar as pessoas. Eu tenho uma família grande, né? Então é difícil de lidar às vezes. Eu amo muito as pessoas da minha família, então todo mundo que ama, todo mundo que se dedica a alguma coisa acaba, né, sofrendo de alguma forma, beleza? Mas vamos falar do hoje. O que aconteceu? Eu fiquei com medo de cortar 5 miligramas e acontecer como aconteceu da última vez, que eu cortei o medicamento assim completamente e me deu tudo aquilo. Eu tenho planos de engravidar e eu não gostaria de engravidar tomando esse medicamento, e eu falei isso com o médico. Ele me falou para tomar outro medicamento que é sertralina, alguma coisa assim, que já tem mais estudos comprovando que na gravidez não tem interferência. Ele falou assim para mim, não que o estalopram vai ter alguma interferência negativa, mas ele não é tão seguro assim em termos de estudo quanto esse outro medicamento. Aí então ele chegou até me dar uma receita, falou, se caso tu engravidar, a gente vai mudar esse medicamento. Só que eu desisti do plano de engravidar por causa da situação, da pandemia que se agravou, e a gestante também entrou num grupo de risco, e da minha condição financeira também não estava muito bem. Então tudo isso eu comecei a avaliar. E o que eu fiz agora? Eu tomo a metade de 5 miligramas, né? Eu tô tomando a metade de 5 miligramas e eu decidi não ficar mais sem o medicamento em casa. Porque eu fico meio que apavorada quando termina o medicamento e eu tenho que consultar, e às vezes demora a consulta, porque a agenda do meu médico é extremamente lotada, então demora o medicamento. Eu cheguei a ter que ir no SUS uma vez para conseguir uma receita, conversar com outro médico. Então tudo isso eu procuro não deixar acontecer, porque essa metade dos 5 miligramas que eu tomo hoje, eu acho que é mais um efeito, digamos, placebo do que do medicamento mesmo. A sensação de que você você tá tomando alguma coisa, que você não tá sem nada, e que se você passar mal, você vai voltar pro 5 miligramas ou pro 10 miligramas, né? Eu tenho uma caixa de 60 comprimidos e eu tô tomando metade. No caso, né, eu divido um comprimido em 4 e tomo metade antes de dormir. E não tenho tido problema nenhum. Esse mês todo tá assim. Eu vou ficar talvez até junho tomando metade e tentar parar novamente. Aí eu vou falar pra vocês se deu certo. Mas eu mudei algumas coisas na minha vida. Eu quero falar pra vocês da natação, que eu faço natação. Tento fazer 2 vezes na semana, é bem difícil. Mas é algo que me ajuda muito. A água pra mim é terapêutica. E a gente trabalha muito a respiração na natação, né? A gente respira ao contrário do que a gente aprende na yoga, né? Ou nas próprias terapias de respiração, assim. Na natação a gente, né, respira pela boca, solta pelo nariz. Mas mesmo assim o treinamento na água, ele faz você ter um controle respiratório que te ajuda a acalmar também. E a própria a água traz um relaxamento que é muito bom, tá? Então eu recomendo para vocês, quem tem um pouquinho de condição financeira, a natação é show de bola, tá? E a corrida também, de vez em quando eu ainda continuo fazendo, não tive mais crises, graças a Deus. Não me lembro assim do último momento para dizer para vocês quanto tempo faz que eu tive assim uma crise mais grave. Acho que foi uns dias aí que me deu uma gripe e eu acabei tendo uma crise, né? E vamos ver, aí eu tô sofrendo um pouco agora porque eu fiz eu tirei minha habilitação. Eu tenho bastante medo, assim, de passar mal dirigindo. Tenho bastante ansiedade na hora de dirigir. Então isso tá sendo uma dificuldade pra mim, né? Eu não sei quantos que também têm essa dificuldade, têm esse medo, que já passaram por esse processo, como que foi. Eu gostaria que compartilhasse nos comentários para me encorajar também a não desistir, porque várias vezes eu deixei o carro, saí chorando, porque a pessoa que tá me ensinando, meu marido, ele também não tem muita paciência, assim, e a gente tem medo, né?
Mas é isso, assim, no mais eu tenho me sentido muito bem. Eu acredito que a gente compartilhar, a gente mudar algumas coisas na nossa vida, em termos de relacionamento, conflito, atividade física, alimentação, descanso, tudo isso interfere, né? E assim, é a gente aceitar o problema e saber que uma hora ele vai, talvez uma hora ele volta, e a gente consegue. Isso eu garanto pra vocês, por mais horrível que seja uma crise, né? Eu já cheguei a desmaiar por 2 vezes de pânico, né? O pânico me faz desmaiar. Eu não sei dizer se é exatamente um desmaio, mas na minha percepção é. E aí logo passa, né? Depois você volta ao normal, né? O que graças a Deus não tem acontecido eu ficar angustiada, né? Por muito tempo. Tem os ataques, as crises por pequenos períodos, depois eu posso tocar minha vida normal, né? Agora já teve momentos de angústia mesmo, de eu ficar angustiado o dia inteiro. Eu me senti frágil. Eu gostaria de comentar isso com vocês. Eu até falei pra minha psicóloga uma vez que eu sinto assim, eu tenho pensamentos muito ruins quando eu tô frágil, que eu sei que eu tô mal, assim, que é pensamentos assim que eu tenho medo de machucar os outros, eu penso muito em tragédia, sabe? Penso assim em coisas que eu sei que eu não faria, de machucar alguém. Eu tenho medo, sabe? Tenho medo de me aproximar das pessoas, de machucar elas, tal. Isso é uma coisa que em tempos assim de crises eu sofri, né? Mas fora isso, hoje eu tô muito bem, tá? Então eu gostaria que vocês também me falassem um pouquinho do que vocês fazem pra se acalmar, porque a gente tem que ter mudança, né, gente? A gente não consegue mudar, melhorar sem ter mudança, porque se a gente está tendo um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, é porque é alguma coisa que a gente não tá dando certo na nossa vida, que a gente não tá se adaptando legal, né? Então a gente tem que buscar alternativas para melhorar essa adaptação, e o ser humano ele tem essa... A gente, como ser humano, a gente tem essa capacidade de se adaptar. Por mais que demore, a gente se adapta, né? Eu fiquei bem ansiosa quando eu me casei, por exemplo. Eu notei isso. Eu lembro da sensação que eu tive quando eu cheguei da minha lua de mel e abri a porta da casa com meu marido. Me deu uma sensação estranha, assim. E foi da mudança, que eu sabia que dali pra frente ia ser diferente, né? Então perceba, anotem, eu escrevo num caderno, pelo menos uma vez por mês, tudo que eu sinto. E eu acho que é legal, é uma forma de desabafo, de autoconhecimento, isso é extremamente importante. Beleza, pessoal? Então podem comentar, se quiserem entrar em contato comigo pelo Instagram, a gente vai conversando, tá bom? Espero que todos passem bem. Essa pandemia, eu acredito que tem que passar em algum momento, né? De alguma forma também a gente vai acabar se adaptando a ela. E vamos viver, né? O tanto de tempo que Deus tem para nós, né? Porque eu acredito que a gente tá nesse mundo para um propósito, né? E doente ou não doente, a gente vai levando do jeito que dá, tá bom? Um abração para vocês.